Hoje eu vim aqui dar as caras pra dar a minha opinião sinceríssima e com spoilers da nova minissérie da Netflix, Adolescência. Porque assim, simplesmente não dá pra falar dessa série sem contar tudo o que acontece nela, né? Eu vou deixando claro aqui que eu vou dar a minha opinião. Mas sério, gente, assistam. Apenas assistam. Puta que... Eu não sou mãe, mas essa série, assim, ficou na minha cabeça por algumas horas, né? No começo eu achei que era só mais uma série policial, né? Uma série sobre homicídio. Mas logo no primeiro episódio eu já vi que era algo muito maior. É aquelas séries, assim, que te deixam por uma hora deitada em posição fetal, refletindo sobre tudo que acabou de acontecer. A série, ela tem 4 episódios só, de 50 minutos cada. E ela já começa muito intensa, né? Ela já começa com uma invasão, né, policial na casa de uma família, aparentemente comum, pra prender o que a gente imagina que seria o último suspeito de um assassinato, né? Um garoto aí de 13 anos, o Jamie, que é interpretado pelo Owen Cooper, se eu não me engano. Acho que é esse o nome. E a filmagem, ela é feita em plano sequência real, né? Que significa que é sem cortes, né? E também dá a sensação de que você tá vivendo tudo aquilo junto com os personagens, sabe? Quando a polícia invadiu a casa, eu realmente, assim, senti o pânico da família. Sério, assim, parecia que eu era irmã do Jamie. E o primeiro episódio, ele é totalmente focado na prisão do Jamie. A atuação do ator é, assim, impressionante, gente, sério, sensacional. Ainda mais considerando que ele é um ator novato, né? Ó, palmas. É a primeira aparição dele numa produção e, assim, pra mim, o pai do Jamie também roubou a cena, tá todo mundo comentando sobre a atuação dele. Ai, eu esqueci o nome agora do ator. Acho que é Stephen Graham, acho que é isso. Em todo o primeiro episódio é focado na prisão dele, no processo, né, em todos os processos que ele tem que passar, exame, corpo de delito, revista, e no quanto o pai dele fica indignado por ele estar passando por esses processos. É impressionante, assim, o quanto a gente vê a negação, né, a dor e a negação dele, do pai. É muito real, assim, chega a dar um nó na garganta, assim, é uma sensação, assim, inexplicável mesmo. O Jamie também, desesperado toda hora, né, que é o ator principal, toda hora ele chora, ele chama pelo pai, ele jura que não fez nada, né, e mostra esse processo aí da prisão dele, até que ele é levado para o interrogatório. Na sala de interrogatório, a polícia tenta ligar ele ao crime, assim, de primeira impressão, né? Sem muitas provas concretas. Parece que tudo que eles estão mostrando é, tipo, querendo entender o que aconteceu, que ainda eles não sabem o que aconteceu, que o Jamie pode ser um possível suspeito, porque ele tem ligações com a menina na internet, né? Ela comenta as fotos dele, ele, como todo menino normal de 13 anos, vê outras mulheres, vê pornografia, enfim. E daí parece que a polícia não tem muitas provas concretas contra ele. E tudo indica que eles estavam buscando realmente um culpado conveniente, assim, né? Que se encaixasse ali na cena. Até que... Gente, eu fiquei assim, ó. Não! Não acredito! Foi essa minha reação quando o policial mostra, né, o Jamie negando ali tudo, mostra pro pai um vídeo. Pro pai, né, e pro advogado que estavam presentes ali com ele. Um vídeo dele matando a menina. Simplesmente, sim, tem um vídeo dele matando a menina a facadas.
Mas o que chocou ainda mais, assim, é assim, de cara, ela parece a minissérie parece uma minissérie policial, mas ela não é nada disso, né? De cara, assim, a gente já vê o impacto que isso tem no pai, como isso chocou o pai dele. Vem uma sensação, pelo menos pra mim, tá? Veio uma sensação, assim, de angústia, de negação, de choque, de perceber que o próprio filho tinha matado alguém, né? A Kate, né, é uma menina da mesma idade. Não, se eu não me engano, acho que era um pouquinho mais velha. E, claro, assim, também o que chocou muito, eu acho que foi a reação do Jamie, do menino, ao ver a decepção no pai dele. Não foi nem o que ele fez com a vítima, o vídeo não chocou ele. O que chocou ele foi a reação que o pai dele teve, né? Então, assim, já no primeiro episódio a gente já sabe que o Jamie é culpado, que ele realmente matou a menina. Tem um vídeo falando sobre isso, mas durante o desenrolar, assim, desse primeiro episódio, você fica na dúvida. Eu, pelo menos, fiquei. Eu achava que, assim, o pai não ia... o menino não ia ser culpado, que devia ter alguma coisa, assim, incriminando ele, mas que ele ia se safar dessa, que seria realmente uma série policial, de investigação, com uma reviravolta. E não era sobre isso. Só que eu fui entender isso no segundo episódio. E vem o episódio 2, que é aquele caos e aquela falta de controle na escola, lamentável, né? O que a gente sabe que aqui no Brasil é muito pior. Muito pior. Então, nesse segundo episódio, aí os detetives vão até a escola para conversar com os alunos, né, tentar entender o que tinha acontecido, né, a motivação do crime. E eles também não tinham arma do crime, então dos principais motivos deles terem ido para a escola era ver se a faca, né, porque a menina foi morta esfaqueada, era ver se a faca tava lá. E aí, chegando lá, né, como eu falei, o ambiente é um caos total, falta de respeito dos alunos, enfim, aquela coisa que é assim... Ai, não sei nem explicar. O filho de um dos detetives, né, ele estuda nessa escola. E isso também acaba trazendo um certo peso, assim, né, na trama. Nesse episódio, também que eu entendi que não se tratava de uma série policial, né, de uma investigação policial, que geralmente trata da vítima e também trata do assassino, né? Não se tratava disso a série, mas sim sobre as relações humanas, sobre os sentimentos ocultos, sobre o impacto de certas situações na vida das pessoas, sobre o comportamento, né? A influência das telas hoje na vida dos jovens, que tá vindo cada vez mais pesadíssimo, sobre essa falta de supervisão, sabe? Sobre comportamentos que vão mudando e muitas vezes a gente deixa passar, né? Porque isso não tem a ver só com os pais. É claro que a série ela é uma reflexão pros pais, mas assim, ela serve também pra gente, porque a gente também pode ajudar num caso assim, né? Mas enfim, ela mostra como as crianças estão crescendo nesse mundo sem supervisão, como os pais e familiares, eles não entendem essa nova realidade. Com a gente, eu acho que isso foi muito mais fácil, porque a gente foi uma geração que cresceu tanto no off quanto no on. Essa nova geração não, eles estão crescendo totalmente em telas, e isso cria, né, essa mudança de comportamento alinhado às redes sociais. Ele cria uma barreira de comunicação, ele cria uma barreira de interação. Tudo começa a mudar, comportamentos começam a mudar, né? No caso do menino, eu tô falando da série, mas isso é totalmente comum nos adolescentes hoje em dia. E a escola não tem controle nenhum sobre a disciplina dos alunos, né? Então, tipo, é aquele bullying fortíssimo. A gente vê pesado isso quando começa a cena da escola,
a falta de respeito, como a própria amiga da menina não sabe lidar com o sentimento que ela tá sentindo, sabe? Com a raiva que ela tá sentindo de perder a melhor amiga dela, como a falta de conexão com os pais dela também fazia ela ser dependente dessa amiga, era a única pessoa que ela tinha no mundo. Então, assim, é uma série muito profunda, muito reflexiva, daquelas que deixa a gente processando por horas. Eu já passei por bullying na escola, né? Também já vi casos piores que o meu. Eu sei o quanto isso pode marcar a vida de uma pessoa, sabe? Tenho amigas muito próximas que passaram por isso. E é isso que o filho do detetive tenta mostrar pro pai dele, né? O pai dele, ele tava com uma visão do crime, mas ele tava com uma visão errada, com base no que ele tava vendo ali nas redes sociais. Mas tinha uma mensagem oculta ali naquilo. E era uma mensagem, era uma linguagem dos jovens, que os pais não entendiam, né? Que parecia uma coisa e era outra. Então, o filho dele tenta mostrar pra ele o que realmente estava acontecendo. Tem até uma fala que ele fala assim, que é muito ruim ver que ele tá perdido, que ele não tá sem entender nada. Então aí o filho começa a explicar pra ele a situação. E daí ele entende que a motivação foi o bullying, né? Isso é minha opinião, tá, gente? Pode ter outras coisas aí também escondidas, mas enfim. E aí o que me pega muito no final desse episódio é a questão, assim, como o pai lida com isso, né? O detetive, que é o pai do menino, no caso. Ele entende tudo que tá acontecendo. E ele também não tem uma relação próxima com o filho dele. E aí, no final desse episódio, ele convida o filho dele pra almoçar. Simplesmente porque ele quer mudar isso. Ele percebeu o quanto tudo isso é tóxico, quanto ele estava distante do filho dele. Ele percebeu a situação e acaba querendo se aproximar dele. E isso, assim, foi muito bonito. E no final, assim, todos os episódios eu chorei a série inteira, né? Mas no final desse, eles têm um plano, né, que acho que até já viralizou na internet, da filmagem de cima, né, que eles saem da escola e vai pro estacionamento onde a menina foi morta. E aí tá tendo, homenagens ali pra ela. E nisso aparece o pai do Jamie, indo prestar a homenagem dele, né, deixar umas flores ali. E foi assim, nossa, de cortar o coração, gente, porque esse cara, ele não tava querendo acreditar no que o filho dele fez e ao mesmo tempo querendo prestar homenagem pra mim, entendendo a dor dos pais, né, de ter perdido. Eu, pelo menos, tive essa visão e, assim, nossa, chorei horrores. E assim, gente, é claro que eu tô falando, assim, bem resumido o que aconteceu, né? É muito mais profundo, é que, assim, eu realmente não vou lembrar mesmo de detalhe por detalhe, eu tô falando as coisas que mais me marcaram. O que acontece? Como se a série já não tivesse intensa o suficiente, vem o terceiro episódio. Esse episódio, assim, ele me deixou sem ar. Assim, eu não sei nem o que falar dele, né? Porque ele foi assim, muito impactante. Muito impactante. Ver a psicóloga, né? Ele tá detido já há 7 meses. Aí tem essa psicóloga que tá indo fazer o acompanhamento dele, né? Tá indo... Ela tem que dar o parecer, né, pro juiz. E aí ela começa, né, a conversar com ele, a tentar entender mais sobre a vida dele. Eu não sou psicóloga, né, mas, assim, é o trabalho deles, né, eles têm que tentar passar a percepção, que como ela mesma fala pra ele no episódio, que ela vai passar pro juiz a percepção dele, as motivações dele. E nisso, ela tenta sempre entrar, né, pro lado do pai dele e tentar entender se o pai também era agressivo e tudo mais. Mas o que fica muito claro nesse episódio, né, é a questão do feminicídio,
né, do machismo. Ele deixa muito claro que ele sempre buscou a aprovação do pai dele. O pai dele também depois deixa claro que ele buscava esse lado masculino nele. E ele sempre tentava ele estava sempre buscando a aprovação do pai dele. E o pai dele não era uma pessoa estressada, uma pessoa raivosa, uma pessoa agressiva. O Jamie tinha essa questão, né, que ele sofreu bullying por causa disso, porque falavam que ele ia morrer sozinho, e aí ele queria que as meninas gostassem dele, e queria ser aceito, né, pelo sexo feminino, mas ele também queria ter o controle, aquela coisa do masculino, de ter o controle da situação, de comandar, né? A gente vê, é muito claro a diferença como ele trata os policiais e depois, quando ele fica sozinho com a psicóloga, a forma como ele trata ela, né? Aquela autoridade, achando que ele tá no controle. E aí, quando ele vê que ele não tá no controle, quando ele vê que aquela mulher, até ele fala, né, que é ela que manda, isso começa a trazer à tona nele explosões, né, de raiva. Além dele buscar desesperadamente a atenção dela, ele tenta achar, ele tenta se colocar no controle. Quando ele percebe que ele não tem o controle da situação, ele surta, né? E até foi assim, é uma das cenas mais chocantes, assim, que até ele fala que no dia que ele assassinou, ele podia ter feito alguma coisa com ela e ele não fez nada. Então ele acha que ele não fez nada de errado. Ele tá num estado de negação, né? De carência, de confusão interna. E ele não assume o que ele fez. Ele fala que ele podia ter feito algo muito pior. Ele fala que ele não tocou nela, que ele podia ter feito, mas que ele não fez. Sabe, como se ele matar ela não fosse nada comparado ao que ele podia fazer, sabe? É muito pesado. Foi sufocante você se colocar no lugar da psicóloga, porque você, pela cena, você parece que você tá presente na cena, então, não sei, me trouxe a sensação de estar no lugar dela. Então foi sufocante, foi pesado demais. Eu me senti agonizada, porque ela estava, né? Isso fica claro quando ela precisa de um tempo pra sair, depois no final, quando ela chora. Então, assim, é realmente difícil. Então, depois dessa cena, né, que tem todo esse desfecho, que realmente a gente percebe, cai a ficha mesmo, né? Porque a gente já sabe desde o começo que ele é culpado, mas é quando realmente cai a ficha de que ele realmente fez isso. Mas aí vem o episódio 4, que é meio que um luto, assim, da família. Assim, nossa, esse episódio pra mim, o 3 foi o mais chocante, né? Mas o 4, assim, foi o que mais me destruiu. Ver o dia a dia da família, né? Ele foca, né? É um dia do aniversário de 50 anos do pai, mas ele foca muito no dia da família, como vai ser isso, né? Porque tem a irmã, tem a mãe, e assim, o principal afetado foi o pai, que precisa lidar com essa perda simbólica do filho também. É lógico que, assim, a família inteira sofre, mas foca muito nesse sentimento do pai, assim. Então, até comenta, né, que a família antes também era super unida, tenta respeitar o tempo e as mudanças que os adolescentes estavam passando, mas que claramente nada, né, vai ser como antes. Começa a mostrar esse dia, né, em específico do aniversário de 50 anos do pai, e como que essa ação do filho dele impactou na vida deles, porque daí eles começaram, né, a sofrer com repressão das pessoas, com julgamento das pessoas, né? E mostra como cada pessoa da família tá lidando com essa situação. E a pessoa mais afetada acaba sendo o pai, né? Pelo que o foco principal é nos dois. Então,
Mas mostra, assim, também da mãe, lógico, mas, assim, eu fico imaginando, assim, como não deve ser pra quem é pai assistir esse último episódio. Porque eu já chorei horrores, imagina quem é pai. Então, ele coloca nesse episódio o quanto a família era unida antes, né? E que daí, com o tempo e com a internet, essa situação ela foi mudando. Eles tentaram dar espaço pro filho, eles tentaram respeitar, né? Respeitar as escolhas dele. Até comentam, ele queria computador, a gente deu o computador, aí ele ficava trancado no quarto. Então mostra, assim, o quanto os pais ficam se culpando, né? Principalmente a última cena ali do pai. Ele se culpando foi muito angustiante, assim. Teve vários momentos que eu me senti como se eu estivesse dentro da casa, sabe? Vivendo aquela dor com eles. Porque mostra o olhar deles, assim. Ele era o nosso menininho que gostava de tantas coisas e aí do nada ele parou de gostar, do nada ele se isolou e veio esse acontecimento. E realmente esse último episódio faz refletir, né? No que acontece hoje com praticamente todas as famílias, né? Eu falo porque eu tenho primas adolescentes e a gente não sabe como lidar com isso. É o isolamento, é a mudança de comportamento, coisas que gostava, que fazia antes e hoje já não faz mais. Tudo isso podem ser sinais de coisas muito maiores que a gente não vê, que a gente deixa passar, né? Mas isso é muito assim, para se pensar mesmo, né? Até onde as crianças podem ir no mundo digital sem uma supervisão? Até onde um comportamento é normal? Até que ponto os pais devem dar privacidade para os filhos, né? Tanto que os pais ficam se culpando o tempo inteiro. E então, assim, diferente de outras séries do gênero, essa série ela não mostra tribunal, ela não mostra julgamento, ela não mostra condenação. E isso faz total sentido. Ela é uma série sobre as relações, uma série de reflexão, uma série principalmente para que os pais reflitam sobre tudo que está acontecendo. E, assim, é uma série que realmente me causou, e acredito que para todo mundo que assistiu, impactos emocionais e sociais, assim, muito profundos. Eu acho que eu nem tô sabendo explicar 100% tudo que eu senti ao ver a série, mas eu tava até contando ela pro meu pai hoje cedo e chorava mesmo, assim, lembrando das cenas. Então, assim, é um tapa na cara. Essa série é um tapa na cara. Até pra quem não tem filho, é um tapa na cara. E eu não esperava que ela fosse abordar esses temas. Eu não esperava que ela fosse ser tão intensa e tão realista. Eu chorei do início ao fim, né? Como eu já falei. E é isso, gente. Então eu quero saber. Me conta nos comentários, então, o que mais te impactou nessa série, o que vocês acharam. Se alguém acha que esse tipo de assunto deve ser abordado nas escolas. E se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que precisa assistir essa série, porque essa conversa precisa acontecer, ela é uma conversa necessária, tá? E por último, se inscrevam no canal para acompanhar minhas próximas opiniões. E é isso, gente. Vou deixar vocês refletindo mais um pouquinho. Beijo.